Boa noite a todos. Retomando aqui as atividades, no último vídeo, eu fiz a adição dessas colunas aqui na minha tabela de atributos, né, contendo a produção agrícola no Brasil. Eu fiz a adição dessas colunas. Aqui tem a SQL que eu utilizei para cada caso. E essas colunas aqui eu adicionei pelo seguinte: cada uma delas refere-se ao macro ou micronutriente. A minha ideia é, depois de adicionar essas colunas aqui lá na tabela de produção agrícola no Brasil, eu vou preencher agora aquelas colunas já calculando qual que é a concentração de nutrientes no produto colhido das principais culturas. Ou seja, baseando nessa tabela aqui no estudo do Cunha e colaboradores, eu vou utilizar essa tabela de referência para pegar qual foi a produção de soja, por exemplo, em 2017 no Brasil, a produção em toneladas, e a partir dessa produção em toneladas, por exemplo, o município de Foz do Iguaçu, onde eu moro aqui, produziu 1.000 toneladas de soja. Então, 1.000 toneladas quer dizer o seguinte, que nessas 1.000 toneladas de soja, se eu vir aqui, para cada quilograma de soja colhido, eu tenho 59,2 gramas de macronutrientes, nesse caso nitrogênio. Então a relação é o seguinte: aqui para macronutrientes eu tenho a concentração em gramas por quilogramas, ou seja, deixa eu só exemplificar aqui, vou colocar. Digamos que a minha produção no município tenha sido de 1.000 toneladas, correto? Essas 1.000 toneladas equivalem a quê? Essas 1.000 toneladas de soja equivalem a 1.000 vezes 1.000 quilogramas, correto? Uma tonelada igual a 1.000 quilogramas. Tranquilo, até aqui nenhum problema, certo? Agora, se eu considero soja e eu quero calcular qual foi a concentração de nitrogênio nessa produção colhida, eu vou utilizar essa tabela. Ou seja, para cada quilograma de soja, eu tenho 59,2 grama de nitrogênio. Ou seja, em um quilograma de soja colhido, eu tenho 59,2 gramas, correto? Baseando nessa tabela aqui. Cada quilograma de soja colhido, 59,2. 1 quilograma, 59,2. 1 milhão de quilogramas, que é o que me dá essa multiplicação aqui, 1.000 vezes 1.000, eu tenho 1 milhão, correto? Então, se eu tenho naquele município específico uma produção de 1.000 toneladas de soja, eu tenho consequentemente uma produção de 1 milhão de quilogramas de soja, correto? E se para cada 1 quilograma de soja colhida eu tenho 59,2 gramas de nitrogênio, considerando essa tabela aqui como referência, eu tenho então em 1 milhão de quilogramas, eu tenho 59,2 grama vezes 1 milhão, correto? Só para fazer a conta rapidinho aqui, vou usar o próprio vezes o próprio navegador aqui para fazer a conta. Eu tenho esse valor aqui. 3, ou seja, 59 milhões, correto? Eu tenho 3 casas aqui. 3 casas aqui. Tenho 59 milhões e 200 mil gramas de nitrogênio. Se eu dividir isso aqui por 1.000, eu tenho 59.200 quilogramas, dividido por 1.000 novamente para ter o valor em toneladas, eu tenho 59,2 toneladas, correto? Deixa eu voltar aqui, igual 59,2. O que? Toneladas de nitrogênio, correto? Então, é essa relação que eu vou utilizar. Eu vou pegar a referência nessa tabela aqui, considerar a coluna que contém a produção agrícola em toneladas, que eu tenho lá no meu banco de dados, e eu vou multiplicar eles para ter o quanto de macro e micronutrientes eu tenho. Nesse exemplo que eu fiz, se eu tenho a produção de 1.000 toneladas no município, eu tenho uma concentração de 59,2 toneladas de nitrogênio. Tá certo?
Então é o seguinte, pessoal. Eu estou considerando essa tabela aqui de forma direta, sem considerar, por exemplo, a fixação do nitrogênio pela soja e tudo mais, porque ela exporta, porque a minha relação que eu quero fazer é o seguinte, se eu colhi um produto, soja, algodão, milho, o que seja, e na hora que eu colhi esse produto vieram tantas toneladas de nitrogênio, por exemplo, isso quer dizer que para eu produzir aquela soja, no mínimo foram consumidos essas mesmas 59,2 toneladas de nitrogênio, certo? Se a planta, na planta tem isso, ela teve que tirar de algum lugar. Então, fazendo uma relação direta, se eu tenho na hora da colheita uma concentração de 59,2 grama por tonelada de soja, isso quer dizer que no mínimo ela precisou de 59,2 grama de nitrogênio para produzir aquele quilograma, beleza? Então é mais ou menos essa relação que eu estou utilizando para fazer essa necessidade nutricional da planta. Isso sem considerar a condição do solo, a presença de NPK no solo, de macro e micronutrientes, nada. Estou fazendo uma relação direta com a cultura colhida, correto? Para macronutrientes, eu tenho uma relação de grama por quilograma e micronutrientes de miligrama por quilograma. Ou seja, utilizando essa tabela, eu vou calcular o quanto de macro e micronutrientes foram exportados. Ou, na verdade, tem na cultura, estão concentrados na cultura colhida. Aqui eu coloquei só para exemplificar, eu vou remover esse aqui, porque agora a gente vai começar a trabalhar no banco de dados mesmo. Fazer essa relação aí lá diretamente no banco de dados. Uma coisa que tem que cuidar, deixa eu abrir aqui a... Na verdade eu vou usar o pgadmin aqui que eu consigo mostrar melhor. Que eu consigo manter ele aqui aberto em forma conjunta. Aqui de forma mais facilitada. Vou conectar meu banco aqui, banco local. Eu tenho meu esquema público aqui. Eu só vou relembrar a tabela aqui para vocês. A tabela em questão que eu estou mencionando é essa aqui, ó, que é a tabela que tem a produção agrícola brasileira. View data, vou ver só as primeiras 100 linhas aqui que já é o suficiente. Então, é o seguinte, utilizando essa coluna de cultura aqui, eu vou utilizar essa coluna para filtrar o meu dado na hora de fazer o select ali usando a linguagem SQL, certo? Eu tenho que fazer um select, fazer um update e tudo mais. E eu vou atualizar essas colunas aqui, ó. Essa. Todas as colunas que eu adicionei no vídeo anterior, cada uma delas referente a um macro ou micronutriente, eu vou atualizar, beleza? Então a ideia é essa, utilizar essa tabela aqui de referência para poder consequentemente estimar o quanto de nitrogênio havia concentrado em algodão, em milho, em soja, etc. Tá certo? Então é o seguinte, um dado importante, eu vou ter que saber quais são os nomes que tem nessa coluna cultura aqui, ó. Ou seja, eu vou fazer um select distinct aqui. Tools, cadê aqui? Não, deixa eu ver aqui direto. Perdão. Seleciono minha tabela aqui, abro a janela SQL e vou fazer um select distinct cultura, é a coluna que eu quero. From, de qual tabela que eu quero? A tabela que eu quero é essa aqui, ó, Tab Produção Agrícola Brasil, correto? From, Tab, underline, produção, underline, agrícola, underline, Brasil. O que eu estou fazendo? Eu estou selecionando dessa tabela aqui somente a coluna cultura e sem repetir os valores. Ou seja, se eu tenho 10 mil linhas que tem escrito algodão, eu só vou pegar uma linha daquelas para representar o algodão. Ou seja, estou selecionando todos os valores que estão dentro dessa coluna sem repetição. É por isso que eu estou utilizando o distinct aqui, correto? Vou executar ela aqui. E aqui tem as 18 culturas. Eu vou copiar esse valor aqui e já vou colar ali no meu drive, no meu documento, só para agilizar a minha vida. Tem uma colinha aqui, sempre é interessante. Aqui já fiz a minha colinha. O porquê de eu fazer essa colinha aqui? Porque na hora que eu for utilizar um update para atualizar minhas células ali, para atualizar a coluna de nitrogênio, a coluna de fósforo, potássio, etc., eu vou ter que utilizar uma condicional. Que é o seguinte, eu vou modificar essa seleção aqui. Deixa eu
copiar aqui para depois eu deixar adicionado aqui a consulta, beleza? Eu vou selecionar todos os valores agora aqui da tabela e vou utilizar um condicional de exemplo. Um where. Where cultura igual a mamona, por exemplo. Deixa eu só verificar aqui, se eu não me engano é aspas simples. Espera aí, um pouquinho. Aspas simples aqui. Deixa eu tentar com aspas duplas. Eu sempre confundo aspas simples e duplas porque uma refere-se à coluna e outra ao atributo, né? Então, deixa eu testar aqui, ver se vai. Ah, não, tá. É aspas simples aqui. Deixa eu só corrigir aqui, depois vou ter que corrigir no meu documento ali. É isso, aspas simples. Por quê? Que eu estou fazendo uma filtragem dentro da tabela de atributos. Se eu estivesse referenciando o nome da coluna, eu utilizaria aspas duplas, certo? Então aqui e roda. O que eu fiz aqui? Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu selecionei dessa tabela aqui, ó, eu selecionei todas as colunas, ou seja, eu utilizei o select asterisco aqui. Com isso eu selecionei todas as colunas da tabela Produção Agrícola Brasil aqui, onde o era uma condição, onde a coluna cultura tenha mamona. Ou seja, se eu navegar aqui no meu dado, correr até para baixo, observando essa coluna aqui, a única informação que ele me traz são as linhas em que tem a informação de mamona, certo? Ah, mas o porquê que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, essa tabela aqui, ó, que eu vou utilizar de referência, cada cultura tem um valor específico, ou seja, o valor de nitrogênio concentrado aqui na cultura colhida, para a soja é 59,2, mas para o milho é 15,8, mas para a cana-de-açúcar é 0,77 e assim sucessivamente. Ou seja, na hora que eu for fazer um upgrade, um update aqui, de atualizar minha tabela de atributos, eu preciso definir, eu quero atualizar a coluna tal, mas somente onde as culturas forem soja. Porque com isso eu atualizo somente as linhas que tem a cultura soja. Se eu não fizesse isso, utilizasse um where, por exemplo, ele atualizaria toda a tabela de atributos, toda a coluna, independente da cultura. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo para soja. Deixa eu só copiar aqui. Soja em grão. Que esse é o texto que está escrito lá, correto? Eu vou fazer o soja aqui, no lugar da mamona aqui. Porque soja é o primeiro que está aqui, certo? Depois eu vou fazer para milho, cana, eu vou seguir essa sequência aqui. Até para facilitar a observação aqui linha por linha, correto? Ah, mas como que eu faço um update? Você pode utilizar a colinha aqui do próprio PGAdmin ou procurar no Google. Se você clicar com o botão direito aqui, por exemplo, e vir em scripts, ou seja, eu fui na tabela aqui, cliquei com o botão direito e fui em scripts. Ele já tem um update aqui, ou seja, ele tem um rascunho da forma para fazer o update. Vou copiar ela aqui, fechar. Vou colar ela aqui e aqui embaixo. Só para usar de colinha. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar o update, eu vou atualizar a tabela Tab Produção Agrícola Brasil. Beleza, isso é o que eu estou fazendo, estou atualizando ela. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou setando, ou seja, eu estou inserindo um novo valor em qual coluna. Nesse caso, eu poderia fazer todas de uma vez aqui. Deixa eu apagar, essas aqui não me interessam, porque eu não vou atualizar. Eu vou atualizar somente as colunas recém-adicionadas, referente a nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Eu poderia fazer todas de uma vez aqui, ou fazer uma por uma. Para demonstrar, eu vou fazer uma por uma. Nesse caso aqui, eu vou fazer só para nitrogênio nesse vídeo aqui, para vocês pegarem como que é o processo. Ou seja, na coluna N_KG, que é nitrogênio em quilograma, eu quero calcular qual é essa concentração aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa coluna aqui, produção underline T, ou seja, eu preciso do valor que tem nessa coluna, produção underline T, vezes 1000, pelo seguinte, essa coluna aqui, como eu mostrei anteriormente,
ela está em toneladas, certo? Aqui, ó, produção underline T, ela está em toneladas. Eu tenho que transformar ela em quilogramas. Para isso eu multiplico por 1000, para ter a produção em quilogramas. Aí eu multiplico por esse fator aqui, 59,2. Um detalhe aqui, pessoal, 59,2. No banco de dados aqui, na consulta SQL no banco, você precisa utilizar o decimal como ponto, não é a vírgula, beleza? O separador decimal aqui é ponto, muito cuidado nisso. Então, eu estou pegando a produção em toneladas, estou multiplicando ela por 1000. Essa produção em toneladas é essa coluna aqui, correto? Onde está o mouse aqui, a setinha. Vezes 1000 para transformar em quilogramas. Vezes o fator da tabela de referência aqui. E tudo isso aqui vai me dar uma resposta em quê? Em gramas, correto? Vou colocar entre parênteses aqui só para facilitar a separação. Coloco entre parênteses aqui pelo seguinte. Toda essa multiplicação ela está me dando a concentração de nitrogênio em gramas para a produção de soja, que eu vou complementar depois aqui. Correto? Tudo isso aqui me traz uma resposta em grama. Ah, mas eu quero transformar em quilogramas. Então eu vou dividir isso aqui em 1000. E eu tenho a resposta em quilogramas, que é a base da minha coluna aqui, ó. Todas as colunas de macro e micro eu estou trabalhando em quilogramas. Então eu tenho que transformar de grama para quilograma. E tem um detalhezinho aqui, ó. Vocês podem ver que eu multipliquei por 1000 aqui, ó, para ter a representação em quilogramas. Só que depois eu dividi por 1000 de novo. Então eu simplesmente não preciso nem desse divisão por 1000 e nem essa multiplicação, porque eles se anulam, certo? Se eu multiplico um valor por 1000 e depois divido por 1000 de novo, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então eu vou remover esse aqui e vou remover esse aqui. Ou seja, se eu simplesmente pegar essa coluna aqui de produção em toneladas e multiplicar por esse fator aqui, nesse caso dos macronutrientes, eu já tenho o valor em quilogramas, certo? Só que é o seguinte, se eu simplesmente selecionar esse aqui e rodar, ele não vai dar certo, porque eu não tenho uma condição aqui. E se eu apagasse isso aqui, por exemplo, e rodasse isso aqui, ele atualizaria toda essa coluna de nitrogênio, independente se é mamona, se é algodão, se é trigo, se é cana. Ele simplesmente faria uma atualização. Como eu quero somente para soja, eu tenho que adicionar uma condição, correto? Que é esse detalhezinho aqui, ó, where, direto aqui. Então agora, de forma bem simplificada, o que eu estou fazendo? Estou atualizando a minha tabela, correto? Update é minha tabela Tab Produção Agrícola Brasil. O que eu estou atualizando nela? Eu estou atualizando a coluna N underline KG, que me traz a concentração de nitrogênio em quilogramas. Tá, mas com que valor eu quero preencher essa coluna? Eu quero preencher com esse valor aqui, ó, que é a produção em toneladas, que é essa coluna aqui, vezes 59,2, que é esse fator. Ou seja, aqui, onde for soja, ele vai pegar esse valor e vai multiplicar por 59,2 e vai atualizar aqui. Nesse caso, somente para soja. Perfeito? Eu vou rodar essa consulta aqui, aguardar o processamento. Query returns successfully, ou seja, ele atualizou 2.274 linhas. Ele atualizou essas linhas onde a cultura é soja. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu vir aqui. Só vou copiar isso aqui, depois eu atualizo o documento. Aqui. Depois eu atualizo bonitinho aqui. E aqui, eu posso fechar agora. Não quero salvar a alteração. Vou dar um refresh aqui só para atualizar. E vou abrir todos os dados. View Data, View All Rows. Todas as linhas. Para mostrar para vocês o que ele modificou. Como eu trouxe todos os dados, vai demorar um pouquinho. Ó. Vocês podem ver, ó, aqui é algodão, correto? Ele não tem valor nenhum aqui. Trigo também não, amendoim também não. Vamos procurar soja aqui, só para mostrar para vocês. Vou mais para baixo, torcer para não passar, né? Que vai nessa, aqui ó, soja. Ou seja, eu atualizei a coluna N, underline KG, somente onde a cultura é soja, certo?
e eu tenho o valor aqui. Esse valor aqui já é a concentração de nitrogênio em quilogramas. E eu tenho que fazer isso agora para nitrogênio para soja, acabei de fazer, depois para milho, algodão, cana, para todas as culturas. E depois eu tenho que fazer a mesma coisa para fósforo, a mesma coisa para potássio, a mesma coisa para cálcio, magnésio. Eu sempre confundo magnésio e manganês aqui, enxofre e assim sucessivamente. Beleza? Então, isso aqui é a concentração de nitrogênio no produto soja colhido em 2017. Ou seja, eu tenho a produção em tonelada de soja aqui. A partir dessa produção em toneladas, eu tenho a concentração de nitrogênio. Ah, mas esses valores estão corretos? Vamos conferir aqui rapidinho. Vou pegar essa linha aqui como exemplo, certo? O meu valor de conversão é 59,2, correto? Então eu vou lá. Eu tenho a produção aqui é 12.480 toneladas. 12.480 toneladas, certo? Multiplico por 1.000 para ter essa produção em quilogramas, certo? Multiplico por 59,2 da tabela aqui, 59,2, para ter a concentração em gramas de nitrogênio. Como eu tenho esse valor resultado dessa multiplicação em gramas, eu tenho que dividir por 1.000 novamente. Aí eu tenho ela em quilogramas, correto? Vou executar. Vamos ver se bateu. 73,88,16. 73,88,16 quilogramas. Ou seja, em 12.480 toneladas de soja colhidos, aqui em Minas Gerais, eu tenho uma concentração de 738 mil quilogramas de nitrogênio. Eu poderia atualizar isso aqui e transformar de quilograma para tonelada, só dividir por 1.000 aqui, certo? Mas eu não vou fazer isso porque no somatório total, depois eu faço isso. Fazendo uma consulta SQL eu consigo dividir por 1.000, multiplicar por 1.000 e tal. Mas beleza, pessoal? Então, eu vou ter que repetir esse processo para tudo. Esse vídeo eu vou dar uma encerrado por aqui. Por que eu vou fazer? Eu vou construir as consultas SQL que eu utilizei para cada um dos casos. E depois no próximo vídeo eu vou rodar as SQL para atualizar todos os outros campos, beleza? Para atualizar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e assim sucessivamente. Certinho? Espero que tenham gostado aí e até o próximo vídeo.